Então, nós vamos dar uma estudada no corpo de reserva do destino hoje. Ele está no documento 114.7, nós vamos estudar todo esse tópico e alguns que eu tirei de outros documentos, daí eu citei na apresentação. Então, esse eu acho que é o mais intrigante de todos, mais que as criaturas intermediárias até, porque ele consiste de um corpo de reserva de seres vivos, de humanos aqui, né? Claro, seres todos são vivos, mas de humanos, né, que vivem entre nós. Então, o corpo de reserva do destino consiste em homens e mulheres vivos que foram admitidos no serviço especial da administração supra-humana de assuntos do mundo. Esse corpo é constituído de homens e mulheres de cada geração, escolhidos pelos diretores do espírito deste reino, para prestar assistência na condução da ministração da misericórdia e da sabedoria aos filhos do tempo nos mundos evolucionários. É prática geral na condução dos assuntos dos planos de ascensão começar essa ligação de utilização de criaturas volitivas normais, tão logo elas hajam se tornado competentes e confiáveis para assumir tais responsabilidades. Ai, de novo trancou. Não passa. Mas eu... Trancou, por isso que eu não gosto do slide. Deixa eu ver se vai funcionar agora. Se não der... Então, tão logo surjam homens e mulheres no cenário de ação temporal, com capacidade mental suficiente, status moral adequado e espiritualidade requisitada, eles são rapidamente designados para o corpo celeste apropriado de personalidades planetárias para serem as ligações humanas, os assistentes mortais. Bom, quando eles falam aqui capacidade mental suficiente, status moral adequado, espiritualidade requisitada, deve ser alguma... Ai, como é que eu vou dizer isso aqui? Eles que devem saber, né, quem é... São parâmetros usados pelos supra-humanos lá para determinar quem tem essa capacidade, quem tem quando que tem esse status moral e essa espiritualidade requisitada. Nós, eu acho que não temos condições de saber qual é o parâmetro que eles usam, né, para definir quem pode ser o reserva ou não. Então, quando os seres humanos são escolhidos como protetores do destino planetário, quando se tornam indivíduos chaves nos planos que a administração mundial está levando adiante, nesse momento, o dirigente planetário dos serafins confirma a sua entronização com o corpo seráfico e aponta os guardiães pessoais do destino temporais para servir a tais mortais reservistas. Todos os reservistas têm ajustadores autoconscientes e a maioria deles funciona em círculos cósmicos mais elevados de realização intelectual e de alcance espiritual. Vocês lembram, né, que nós vamos atingindo do 7º ao 1º, o círculo cósmico, e eles dizem que eles funcionam em círculos cósmicos elevados, mas não necessariamente eles estão já no 3º. Alguns não ainda. Então, os mortais do reino são escolhidos para o serviço no corpo de reserva do destino nos mundos habitados em virtude da
capacidade especial para ser secretamente treinado para inúmeras missões possíveis de emergência, na condução de várias atividades dos assuntos do mundo. Pela dedicação com plenitude e decoração a alguma causa especial, seja social, econômica, política, espiritual ou outras. E tendo em acréscimo disposição de servir, sem reconhecimento nem recompensas humanas. E ter posse de um ajustador do pensamento com extraordinária versatilidade e comprovável experiência anterior a esta durante, de enfrentar as dificuldades planetárias e de lutar em situações de emergência iminentes no mundo. Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Cada divisão do serviço celeste planetário tem direito a um corpo de ligação, constituído desses mortais do destino. Os mundos habitados médios empregam 70 corpos separados do destino, os quais estão intimamente vinculados à condução supra-humana corrente de assuntos do mundo. Em Urante existem 12 corpos de reserva do destino, um para cada um dos grupos planetários de supervisão seráfica. Então, só relembrando, o que são esses grupos de supervisão seráfica? São esses 12 aqui. Então, tem os anjos epocais, os anjos das raças, do futuro, religiosos, de progresso, enfim. Essas 12 categorias de anjo. E os reservas do destino estão distribuídos em cada um desses grupos, que aqui em Urântia são 12. E eu não sei como é que eles fazem essa escolha, eu acredito que pela especialidade deles, dos reservas. Bom, tem tantos reservas e cada grupo vai ficar num grupo desses, então eu acredito, eles não falam, mas essa escolha deve ser em função da profissão, da especialidade de cada um, não sei. Então, os 12 grupos de reservista do destino de Urântia são compostos de habitantes mortais da esfera, os quais foram treinados para inúmeras posições cruciais na Terra e são mantidos em prontidão para atuar em possíveis emergências planetárias. Esse corpo combinado consiste atualmente em 962 pessoas. Atualmente, na época que o livro foi escrito, né? O corpo menor conta com 41 e o maior com 172. Então, esses corpos se distribuem, né, junto com aqueles 12 dos serafins, né, planetários. Esse número também não sei como é que eles dividem, porque um tem 40, outro tem 170. À exceção de menos de 20 personalidades de contato, os membros desse grupo exclusivo são inteiramente inconscientes da sua preparação para uma possível atuação em certas crises planetárias. Então, menos de 20 dessas personalidades são conscientes do trabalho deles. Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Ou dúvida em Estela, tudo? uma coisa que eu fico intrigada é que, tá, ela tem que ter a disponibilidade para ser treinada, ok? Mas se ela é inconsciente, como ela vai saber que é uma emergência e como ela vai ter que agir? É interessante isso, né? É que nós vamos ver, é interessante, nós vamos ver mais adiante ali, né, que esses escolhidos, eles são da classe dos supranormais. Então, eu acho que eles já são, quando eles são escolhidos, eles já são para alguma habilidade específica, né? Então, eles recebem esse treinamento inconsciente dentro dessa habilidade para aquilo que eles foram escolhidos.
Eu acho que é algo assim como um aperfeiçoamento, né? Um direcionamento, assim, né? Que eles recebem. Eu acredito que, quando eles são escolhidos, já é para aquela função específica. Também não sei, né? Porque são tão poucos. E se a gente pensar que tem tantas funções para fazer, não sei. É bem complicado, assim, eles não... Às vezes é como nós aqui, né, Estela? Você vê uma pessoa que tem um dom para determinada coisa, né? Então, seria mais ou menos próximo a isso, né? Difícil de definir, mas eu acho que os escolhidos, né, já têm um certo dom, depois um ensinamento, e daí a sua missão, né? Mais ou menos Porque isso aí. eles dizem aqui, né, que quando eles... Ai, desculpa, eu não compartilhei isso. Quando eles escolhem, eles já escolhem, né, com capacidade mental suficiente, status moral adequado e espiritualidade requisitada. Então, eles já escolhem, né? Eu acho que com aquele dom, que nem o senhor falou, com aquela capacidade específica para aquela tarefa, né? E aí, eu acho que eles são treinados dentro disso. E eu acho que também, às vezes, são inspirados, empurrados para fazer alguma... Porque eles dizem que eles estão em situações de emergência, né? Também. Então, eles devem ser direcionados, guiados para aquela determinada tarefa, né? Isso mesmo. E o interessante é que tem esses menos de 20 que são conscientes, né? Esses que eu fico intrigada, como será que atuam no planeta? Como que esses devem se comunicar direto com os supra-humanos, com esse corpo dos serafins aí que a gente viu, né? Porque eles atuam dentro daquele corpo de serafins. Enfim. Vamos mais um pouco. Vamos ver se eu consigo. Esses reservistas mortais são escolhidos pelo corpo ao qual eles ficam respectivamente ligados, e por eles são treinados e preparados na sua mente profunda. Isso, olha, aquele corpo de serafins, né? Pela técnica combinada do ajustador do pensamento e da ministração do guardião seráfico. Todos eles, independente do círculo que eles estão, quando eles são escolhidos para ser reserva do destino, eles recebem o guardião seráfico pessoal, né? Muitas vezes, numerosas outras personalidades celestes participam desse aperfeiçoamento inconsciente. E em toda essa preparação especial, os seres intermediários prestam serviços valiosos e indispensáveis. Em muitos mundos, as criaturas intermediárias secundárias mais bem adaptadas são capazes de atingir níveis variáveis de contato com os ajustadores do pensamento, de certos mortais favoravelmente constituídos, por meio da penetração habilidosa nas mentes resididas pelos referidos ajustadores. E foi por meio de uma combinação fortuita de ajustamentos cósmicos que estas revelações foram materializadas na língua inglesa em Urântia. Então, foi através dessa técnica, dessa mesma técnica de treinamento que eles fazem, né, que o sujeito adormecido recebeu os primeiros contatos lá, né, para nós recebermos o livro. E eu tenho para mim que esse sujeito adormecido era um reserva do destino, porque ele tinha um serafim guardião pessoal, né? Então, eu acredito que ele era um. Até porque, através dele, a gente recebeu, né, essa revelação. Então,
Eu estou bem convicta que ele era um reserva do destino, não sei se alguém... Porque eles dão essa dica de dizer que ele tinha um serafim guardião, né, pessoal? Eu acho que ele era, não sei se alguém discorda ou tem outra opinião. Faz sentido o que você falou. Grandes chances de ser, realmente. Faz sentido, né? Também, agora que você falou, é bem provável que sim. Também concordo. É porque eles dão até o número do serafim guardião dele, né? Então, ele tinha um... Fala, Glauber. Realmente faz sentido, Stella. Uma dica que Jesus deixa para a gente é: se conhece a árvore pelo fruto. Então, pelo trabalho que ele desempenhou para a humanidade em Urântia, a gente tem alguns indícios. Aliás, não só ele, mas todos aqueles que desempenharam alguma evolução no nosso planeta nos últimos séculos, penso também que faz sentido. E ele eu tenho quase certeza que era, assim, né? Pelas dicas que ele dão, pela capacidade, né, que ele tinha de... Assim, que eles, os intermediários, né, os outros seres tinham de penetrar na mente dele, né? E provavelmente ele tivesse... Porque eles dizem que os reservas tinham os ajustadores autoatuantes, né? Provavelmente ele tinha também. Eu acredito. Eu li, não sei aonde, Stella, eu vou ter que pensar, que essas pessoas vêm especialmente e ela escolhe um corpo humano para viver e vai se adaptar como humano na Terra com todo o conhecimento dele. E aquele que vinha naquele corpo vai para um outro lugar. Eu vou me lembrar onde é que eu li isso. Não sei se sonhei, sei lá, mas eu vi alguma coisa assim. Não sei. Eu vou verificar e depois te passo. Tá bom. Então, tais mortais com potencial de contato nos mundos evolucionários são mobilizados pelos numerosos corpos de reserva, e até certo ponto, por intermédio desses pequenos grupos de personalidades de visão ampla, que a civilização espiritual tem o seu avanço, e os altíssimos tornam-se capacitados para governar nos reinos dos homens. Os homens e as mulheres desses corpos de reservas do destino têm, pois, vários graus de contato com seus ajustadores, por meio da ministração intercedente das criaturas intermediárias. Mas tais mortais são pouco conhecidos dos seus companheiros, exceto nessas raras emergências sociais e exigências espirituais em que essas personalidades reservistas funcionam para a prevenção da quebra da cultura evolucionária ou da extinção da luz da verdade viva. Esses reservistas do destino em Urântia raramente recebem destaque nas páginas da história humana. Então, isso eles frisam bem, né, que geralmente eles são anônimos. E um pouco antes de começar a sala, eu estava aqui, aí me fiz uma pergunta que eu não soube responder. E eu me perguntei assim, né, por quê? Mas depois eu acho que eu tenho a resposta também. Por que eles escolhem esses humanos, eles têm toda essa trabalheira de treinar esses humanos para fazer essas atividades específicas? Então, por que eles mesmos não fazem? Por que as criaturas intermediárias não fazem? Por que... Aí é porque eu acho, né? Não sei o que vocês acham, mas é porque eu acho que são funções tipicamente humanas, né? Uhum.
E tem que ser um humano para interferir, para Com fazer. certeza. Por isso que eu acho, Estela, eu vou ver direitinho, que são humanos que Não, mas são. nesse caso, Ah, são seres o que a gente está falando aqui do reserva do destino são pessoas como nós, uhum, né? Pessoas comuns, entre aspas, né? Não porque eles têm sim, uma mente, mas que recebem essa missão. sim. Claro, não, então, não são seres que vêm de outros planetas, são mortais. É, exato. Eu li isso, eu vou me lembrar. Eu vou me lembrar. Fala desse rei. Ô, Estela, eu acho que a necessidade disso é porque assim, a frequência da mente de um mortal ela é exatamente igual à frequência da mente de outros mortais. Então, eu acredito que determinadas coisas, porque assim, por mais que as criaturas intermediárias sejam próximas de nós, elas já têm uma mente um pouco diferenciada, ou seja, a frequência mental delas não é exatamente a frequência mental de um ser humano. E algumas coisas, elas têm que passar por essa frequência para que possa atuar nesse nível de uma maneira mais abrangente nesse nível na humanidade, entende? Então, o que eu entendo é como se fosse assim, você passa por sabe aquele negocinho que tem, por exemplo, aquele aparelhinho que muda de 110 para 220? Então, você tem um eletrodoméstico que põe, por exemplo, aqui em Brasília, tudo é 220. Se eu comprar alguma coisa 110, eu tenho que usar um transformador. Transformador. Um transformador para ajustar a voltagem para que o aparelho funcione. Então, eu entendo que essa mente humana ela tem essa mesma função de transformador, sabe? Para facilitar, para fazer com que a coisa funcione da maneira mais fácil, da maneira correta, dentro da frequência do mundo do humano. Porque no mundo dos não humanos, a frequência já é outra. O intermediário ele já tem uma frequência diferente, que não é exatamente igual a nossa. Os serafim, então, nossa, né? Assim, eles são próximos, mas são diferentes. Né? É o que eu penso, não sei. Em dizer, Estela, o que será que eles querem dizer com a palavra reserva, o que nós entendemos como reserva, né? Reserva é a partir de quando não funciona, entra uma reserva. Então, se der um pane, é colocado uma reserva. Será que é mais ou menos isso? Porque eu não entendi bem. Reserva do destino. Então, o destino não se sabe bem o que é, mas se não estiver funcionando bem, aí é que se coloca o reserva. Não sei se eu estou me fazendo entender com essa palavra reserva. Talvez até na Mas eu tradução acho que para o não é no sentido português de. seja Eu acho que não é no sentido de substituição, assim. isso, Eu não acho que é? é no sentido de ter um corpo reservado para determinada função. Eu penso assim. Mas se estiver caminhando tudo bem, há necessidade disso ou não? O há necessidade daí é essa palavra reserva que eu não estou entendendo bem. Seu Monteiro, eu vou colocar o que eu penso. Eu entendo assim, nós vivemos no mundo evolucionário, o primeiro, que é como é a Urântia, é um mundo que tem a frequência mais instável. Por quê? Porque nós estamos o mais longe possível da verdade do paraíso. Nós estamos no grau máximo da imperfeição e no grau mínimo de qualquer tipo de entendimento do que seja divino. Isso gera uma instabilidade emocional e de consciência cósmica muito grande no meio em que a gente vive.
Então, assim, eu não digo nem que seja o ser humano que causa transtorno, mas eu acho que a própria característica do mundo evolucionário, essa primeira que a gente vive, essas instabilidades que são necessárias para que a gente comece a dar esse start, em algum momento ela tem, vamos dizer assim, uma aceleração, entende? Então, a coisa corre o risco de sair pela tangente, digamos assim, se houver uma aceleração demasiada. E o que é que poderia fazer aquela função de transformador? Lembra que eu falei de transformador? Né? O que estaria mais adequado para ajudar a fazer com que essa frequência voltasse na velocidade aceitável para que as coisas continuassem a acontecer, né, dentro do que é previsto num mundo como esse. Uma mente de um ser daqui. Então, por exemplo, eles detectam que a coisa saiu meio do ritmo, eles mandam o start para essas pessoas que já tiveram esse treinamento, a pessoa já sabe o que ela tem que fazer. Como o treinamento é inconsciente, às vezes ela nem sabe que ela está trabalhando. É isso que eu penso, sabe? E pá, sabe? E a coisa acontece. Então, assim, eles usam realmente o circuito mental dessa pessoa. O circuito eletromagnético que essa mente tem. É assim que eu entendo. Sabe? Entendi. Faz mas, sentido, assim, sim. é um entendimento meu. Eu não li Não, em mas lugar nenhum. faz sentido. Sabe? Eu só estava querendo me posicionar melhor, mas eu entendi bem seu pensamento e eu acho que eu concordo também. Eu acho que reserva, que foi a sua pergunta, eu acho que é isso. Na verdade, é um corpo reservado para determinadas funções, assim que eu entendo, né? Não que seja reserva para substituir alguém ou coisa assim. Entendi. Muito bem. Então, os reservistas atuam inconscientemente como conservadores da informação planetária essencial. Muitas vezes, diante da morte de um reservista, uma transferência de certos dados vitais da mente do reservista agonizante é feita para de um sucessor mais jovem, por meio da ligação dos dois ajustadores do pensamento. Os ajustadores indubitavelmente funcionam de muitos outros modos desconhecidos para nós, quando vinculados a esse corpo de reserva. Isso aqui que eu fico intrigada. Será que o que recebe essas memórias é via ajustador? Não sei se é possível, mas será que ele pode, em algum momento, acessar a memória do reserva antigo? Não sei, né? Eu acho que não, Estela. Eu acho que é só esse banco de dados referente a esse tipo de coisa, sabe? Não sei. Eu acho assim, ó, pelo que diz aqui, está bem claro que a pessoa nasce, vive e vem a morrer. Então, é mais aí para não perder aquela parte, porque eles não vão fazer outra pessoa. Eles passam para uma jovem via ajustador. Mas é de ajustador para ajustador, por isso que é uma coisa então, bem específica. Eu penso que é assim, eles nascem numa família normalmente, mas com uma habilidade específica. É isso que eu penso. Mas eu vou... É o circuito da mente da pessoa que já vem diferente, né? Sim. E aí, eu também acho que, assim, como o mais jovem, ele é inexperiente, né? Então, eu acredito, assim, que esse banco de dados passa de um ajustador para o outro e, paulatinamente, vai sendo passado para esse mais novo, ou seja, esse mais novo ele vai passando a ter consciência disso de uma maneira meio que gradual, não é tipo assim, o ajustador passou de um para o outro
E aí, como passou de ajustador, pá, a outra pessoa já sabe tudo. Eu acho que Não. Bom, aí nós não temos como saber também. é porque se ele é mais jovem, não, não tem como saber. Isso é só especulação minha, tá? Por que eu acho isso? Porque como a pessoa é mais jovem, a mente dela também não tem muita experiência. Então, ela precisa ir aos poucos também recebendo isso. Mas Mas isso pelo que diz também é ali, especulação minha. excepcionalmente isso acontece e é alguma coisa muito específica, né? Talvez esse cara, quando morreu, ele estava no meio de alguma missão, alguma coisa, e é isso que eu entendo. Nesses casos, talvez, que seja passada essa memória para o outro continuar. Porque, senão, eu acho que isso não acontece. Esse morre, eles vão escolher um outro lá. Eu acho que Eu nesses também acho. casos de passar é quando está, talvez, no meio de alguma missão, alguma coisa. Pode acontecer uma morte trágica. Eu acho que é nesses casos Está a serviço, né? excepcionais, Trabalhando. pelo menos eles não, pelo menos eles deixam claro ali que isso não é frequente, assim. Ó, muitas vezes diante da morte, mas isso não é sempre, né? Um reservista agonizante é feita essa transferência. Em Urântia, o corpo de reserva do destino, mesmo não tendo um dirigente permanente, tem os seus próprios conselhos permanentes que constituem a sua organização de governo. Esta abrange o Conselho Judiciário, o Conselho de Historicidade, o Conselho de Soberania Política e ainda outros. De tempos em tempos, de acordo com a organização do corpo, os líderes mortais, titulares de todo o corpo de reserva, têm sido indicados por esses conselhos permanentes para funções específicas. A duração da permanência desses chefes de reserva no cargo é, via de regra, uma questão de poucas horas, ficando limitadas ao cumprimento de alguma tarefa específica à mão. O corpo de reserva de Urântia teve a sua quantidade de membros mais numerosa nos dias dos adamitas e anditas, baixando de forma constante com a diluição do sangue violeta, e tendo seu ponto mais baixo por volta da época de Pentecostes, época desde a qual o número de membros do corpo de reserva tem crescido de modo contínuo. Então, tinha 900 e pouco, acho que 942, né, lá na época que o livro foi escrito, provavelmente hoje tenha um pouco mais, porque eles dizem que ele vem crescendo, né. Agora, o que mais me intriga é esse aqui. O corpo cósmico de reserva de cidadãos conscientes do universo em Urântia conta atualmente com mais de 1.000 mortais, cujo discernimento interno de cidadania cósmica transcende em muito a esfera do seu âmbito terrestre. Mas estou proibido de revelar a natureza verdadeira da função desse grupo único de seres humanos vivos. Então, tem esse corpo cósmico que é diferente dos reserva do destino, que tem pouco mais de 1.000, que são conscientes e que nem os reveladores revelam a função deles. Pois é, Estela, é por isso que eu digo, eles não são notórios. Por isso que eu acho que são seres humanos escolhidos que têm a capacidade de ficar, tipo, um intermediário nos assuntos necessários. Não sei por quê, eu penso que são seres humanos vivos. Mas são. Porque vem uma família, vem numa família normal. Está escrito ali, são seres. Inclusive, eles dizem que geralmente eles estão aqui, não são pessoas notórias daqui, geralmente são pessoas mais anônimas. Não, isso aí é certo que são. E
Agora, como eles são escolhidos, aí não sei, eu acho que porque nós vamos ver ali pela classificação das mentes normais, supranormais, e eu acho que são as pessoas que realmente nascem com essa capacidade. Mas eles são... Isso sim é sociedade secreta. O resto é brincadeira. Quando eles falam, né, que tem... Como é que eles falam que tem esses governos interplanetários, não sei o quê, não sei o quê. Será que tem a ver com esses seres que fazem essas... Porque esse corpo cósmico de 1000, eles devem se comunicar com esses seres supra-humanos, tranquilamente, eu acho. Quando eles falam que tem esses governos interplanetários, eu acho que... Federação Galáctica? Sabe, essas viagens que fazem, mas se tu for pensar, esse corpo cósmico, eu acho que é eles que fazem essa função com esses outros seres aí. Porque se nem os reveladores estão proibidos de nos falar. Então, que alguma coisa tem ali desse povo. Esse corpo cósmico é muito intrigante. Pois é, sabe aquele segurança discreto, onde você passa sempre? Ah, tá. Aquele segurança lá é mais do que aparenta. Eu não sei, esse corpo cósmico me intriga muito. Olha, então, estou proibido de revelar a natureza verdadeira da função desse grupo único, de seres humanos vivos, viu, Sandra? Todos eles são humanos, teoricamente, que nem nós, assim, mas a mente é... Os mortais do... Ai, por que sumiu aqui? Os mortais de Urântia não deveriam permitir que o relativo isolamento do vosso mundo em relação a certos circuitos do universo local produza um sentimento de deserção cósmica, nem de orfandade planetária. Há em operação no planeta uma supervisão supra-humana muito eficiente e definida para os assuntos do mundo e dos destinos humanos. Viu? Tem uma galera aí que trabalha. Agora não passou. Às vezes tranca. Vamos lá de novo. Não enchei. Agora passou. Deixa eu ver. É bem verdade, contudo, que na melhor das hipóteses, vós podeis ter uma ideia... Compartilhou, Estela. Não compartilhou. Por isso que ele estava passando. Eu disse que eu me atrapalho quando eu ponho slide. Deixa eu ver de novo. Então. Vamos ver agora. Agora eu vou ter que passar todos. Não. Pois. É bem verdade, contudo, que na melhor das hipóteses, vós podeis ter uma ideia apenas limitada do que seria um governo planetário ideal. Desde os tempos iniciais do príncipe planetário, Urântia tem sofrido com o desvio do plano divino de crescimento do mundo e de desenvolvimento racial. Os mundos habitados de Satânia, que se mantiveram leais, não são governados como Urântia o é. Contudo, comparados a outros mundos isolados, os vossos governos planetários não têm sido absolutamente tão inferiores. Em um ou dois mundos pode o governo ser pior, em uns poucos outros ser ligeiramente melhor, mas a maioria está em um plano de igualdade convosco. Mas é que eles estão falando dos governos planetários, né? Não é do...
dos que nos Os governam. planetas isolados ainda. Ninguém no universo local parece saber quando terminará o status não estabelecido da administração planetária. Os Melquisedeques de Nébadon estão inclinados a opinar que pouca mudança ocorrerá no governo e na administração do planeta até a segunda chegada pessoal de Micael em Urântia. Indubitavelmente, nessa época, se não antes, mudanças enormes serão efetuadas na administração do planeta. Contudo, quanto à natureza de tais modificações nessa administração do mundo, ninguém parece ser capaz nem mesmo de conjecturar. Não há precedente para esse episódio em toda a história dos mundos habitados do universo de Nébadon. Entre as muitas coisas que tornam difícil de compreender qualquer coisa sobre o futuro governo de Urântia, uma das mais importantes tornou-se a localização no planeta de um circuito de uma sede central divisional de arcanjos. Então, e como atuam os ajustadores nesses reservistas, né? Quando um mundo fica isolado por causa de uma rebelião, quando um planeta é desligado de toda a comunicação feita com os circuitos externos, como Urântia ficou depois da subelevação de Caligástia, com exceção dos mensageiros pessoais, não resta senão uma possibilidade de comunicação interplanetária ou universal. E esta é feita por meio da ligação efetuada com os ajustadores das esferas. Não importa o que possa acontecer em um mundo ou universo, os ajustadores nunca se envolvem diretamente. O isolamento de um planeta de nenhum modo afeta os ajustadores, nem a sua capacidade de se comunicar com qualquer parte do universo local, do superuniverso ou do universo central. E essa é a razão pela qual os contatos com os ajustadores supremos e os ajustadores autoatuantes do corpo de reserva do destino são feitos, tão frequentemente nos mundos em quarentena. Os recursos para essa técnica são providos como um meio de contornar as limitações do isolamento planetário. Então, os reservas do destino, todos eles têm ajustadores autoatuantes, que eles são ajustadores experientes, né? Ou eles são supremos, ou eles são os avançados, e eles têm essa capacidade de sair da mente e fazer reuniões com outros ajustadores, fazer esses treinamentos. E aqui tem uma coisa interessante que nós vamos ver agora, que é um ajustador mandando um recado pro reservista onde ele mora. Eu não sei através de quem, se de um serafim, como é que ele manda isso, se através de... Eu acho que, sei lá, uma percepção que o cara tem, não sei o que acontece. Mas é muito legal. Durante a realização e a ruptura do contato entre a mente mortal de um reservista do destino e os supervisores planetários, algumas vezes o ajustador residente está situado de uma forma tal que torna possível a ele transmitir uma mensagem ao parceiro mortal. Acho que através do... Sei lá, se a pessoa acha que é o anjo que está falando para ela, não sei, ó. Então, não faz muito tempo em Urântia, uma mensagem assim foi transmitida por um ajustador autoatuante ao seu companheiro humano, membro do corpo de reserva do destino. Essa mensagem começava com essas palavras: e agora, sem perigo e sem ameaça ao sujeito da minha devoção solícita, e sem intenção de desencorajá-lo nem de castigá-lo, por mim registrai a minha súplica para ele. O ajustador fazendo uma súplica por reserva do destino. Seguiu-se uma exortação tocante, bela e cheia de apelo.
Entre outras coisas, o ajustador implorou ao seu sujeito que me dedicasse uma cooperação sincera e mais fé, que suportasse com mais leveza as tarefas decorrentes da minha colocação, que levasse adiante mais fielmente o programa organizado por mim e enfrentasse com mais paciência as provações da minha escolha, que mais persistente e alegremente trilhasse o caminho selecionado por mim e mais humildemente recebesse os créditos que fossem acumulados em consequência dos meus esforços intermináveis. Assim, transmito essa minha exortação ao homem em que tenho residência. A ele dedico a suprema devoção e o afeto de um espírito divino. E diga ainda ao meu amado sujeito que funcionarei com sabedoria e poder até o final, quando a última luta terrena estiver terminada, e que serei verdadeiro e fiel à personalidade a mim confiada. Eu exorto-o à sobrevivência, para que não me desaponte e não me prive da recompensa da minha luta paciente e intensa. Da vontade humana dependerá a nossa realização em uma só personalidade. Círculo a círculo venho pacientemente elevando essa mente humana, e disso a aprovação que tenho do chefe da minha própria classe é testemunha. De círculo em círculo estou procedendo até o juízo. Aguardo com prazer e sem apreensão a lista de chamada do destino. Estou preparado para submeter tudo aos tribunais dos anciães dos dias. Gente, eu fico arrepiada quando eu leio isso aí. O ajustador mandando um recado para o reserva do destino que ele habita. Mas aí é que está, Estela, é que ele veio com uma missão e estava se desvirtuando. Só pode ser. Pois é, o cara já é um reserva do destino, e ainda o ajustador Sim. tem que puxar a orelha. Imagina, Claro. coitado dos nossos ajustadores. Eu fico pensando, a vontade que eles têm de dizer umas coisas para nós. Se Nem ele manda chega. um recado desses para um cara especial, que tem menos de 1000 no É por isso que ele é especial, Estela. E ele tu sabe, ele tem livre-arbítrio. E veio para a Terra e meio que estava se perdendo. Então, ele pode escutar, ele pode ser chamado. Que eles não têm a garantia da sobrevivência também, né? Porque ele diz Sim. ali que ele deseja que ele escolha sobreviver, né? Eu acho fantástico esse recado que ele manda para o... Ah, que bom, pena que a gente não tem condição, né? Ele manda para o reserva do destino dele, eu acho fantástico isso aí. Mas é muito lindo, né? Imagina a humildade do ajustador, que ele espera que o cara escolha sobreviver, que se encontre... É uma coisa muito linda, nossa. Alguém quer falar, Glauber? Pode falar. E essa mensagem transmitida do ajustador para o humano que ele reside, ela serve para qualquer um de nós. A gente pode absorver essa mensagem e não esperar o nosso ajustador fazer uma transmissão numa próxima revelação e a gente buscar aprender e colocar em prática ao nosso tempo, as nossas possibilidades, né, de levar com mais leveza as tarefas que a gente faz, da gente ter a fidelidade ao programa, quando a gente entende esse programa, né, o que a gente veio fazer, ou como que a gente pode contribuir, e a gente buscar ter essa fidelidade a esse entendimento nosso, cada um tem o seu. A paciência nas nossas provas, da gente buscar respirar um pouco mais, quando a gente achar que está um pouquinho fora da casinha, meio desbalanceado, levar o caminho com alegria entre nós, e por aí vai. Esse recado é legal, ele deixa o ajustador mais próximo de nós, né? Parece, assim.
Ele mostra o sentimento dele, assim, parece que fica mais próximo. Ainda bem que ele fala no começo, sem perigo e sem ameaça. Aonde aqui? O ajustador é sem perigo e sem ameaça. E sem intenção de desencorajá-lo nem de castigá-lo. Muito querido ele. É. Então, nós vamos ver agora a mente dos reservistas. Então, só para lembrar que no documento anterior eles dizem que intelectualmente a humanidade é dividida em 3 classes: os de mente subnormal, o tipo médio, né, o tipo de mente humana normal, e os de mente supranormal. Então, os de mente supranormal, aqueles de grande decisão e potencial indubitável de realização espiritual. Homens e mulheres que mais ou menos gozam de algum contato com os seus ajustadores residentes. Membros de vários corpos de reserva do destino. Então, eles já são diferenciados porque eles têm uma mente supranormal. Não importa em qual círculo um humano possa estar, se esse indivíduo é convocado para qualquer dos vários corpos de reserva do destino. Então, exatamente nesse momento e nessa circunstância, serafins pessoais lhes são designados. E desse modo, até que a sua carreira terrena termine, esse mortal vai desfrutar da contínua administração e do incessante cuidado de um anjo da guarda. Também, quando qualquer ser humano toma a suprema decisão, quando há um compromisso real com o ajustador, um guardião pessoal é imediatamente designado para aquela alma. Por isso que eu acho que aquele sujeito adormecido era um reserva, né? Porque ele tinha um guardião pessoal. E como é que ele ia receber, a não ser que ele estivesse no 3º círculo, mas aparentemente ele era um sujeito comum, normal, assim, não sei. Mas eu acho que ele era. Mas você vê que ali... Ô, Estela, deixa eu só fazer uma... Você viu que ali no texto fala que não importa em que círculo esse reservista esteja, né? Então, necessariamente, ele não tem que estar no 3º círculo para que ele seja reserva ou que ele tenha um guardião. Ele tem que ter uma mente que tenha supra-normal, ou seja, que tenha habilidades diferentes para exercer, para receber o treinamento, enfim. Só isso, né? Ele tem que ter uma mente supranormal. Sim. Mas, independente do círculo, ele vai receber o guardião pessoal quando ele se torna reserva. Sim. Então, os guardiões do destino, né? Os serafins não são conhecidos como guardiões do destino até aquele momento em que são designados para se associarem a uma alma humana, a qual haja realizado um ou mais de um entre os 3 feitos seguintes: tomar a decisão suprema de tornar-se semelhante a Deus, alcançar o 3º círculo ou tornar-se participante de um dos corpos de reserva do destino. Viu? Então, na hora que ele se torna um reserva, ele recebe um guardião, independente do círculo. No Ministério da Custódia Pessoal, para designação de anjos como guardiões de destino, os serafins sempre oferecem os seus serviços voluntariamente. Na cidade em que houve essa visitação, um certo mortal foi recentemente admitido no corpo de reserva do destino. Eles não dão pista que cidade é essa,
Mas o recentemente foi na época, acredito, que o livro foi escrito, né? E posto que todos os seres humanos nessas condições sejam pessoalmente atendidos por anjos guardiães, mais de 100 serafins qualificados ofereceram-se para essa missão. O diretor planetário selecionou 12 entre os indivíduos mais experimentados e, posteriormente, apontou o serafim que eles selecionaram como o mais adaptado para guiar esse ser humano na sua jornada na vida. Quer dizer, eles selecionaram um par de serafins igualmente qualificados. Um dos dois desse par seráfico estará sempre de vigia. Então, os serafins ainda mas se oferecem, né? Tinha 100 ali que queria ser guardião desse cara. E como eles estão sempre aos pares, né? Por isso que eles falaram ali que selecionaram 2. Mas eles não dão pista nenhuma que cidade foi essa, para a gente ter uma ideia de quem seria esse reservista, não. Só dizem que numa determinada cidade foi escolhido, né? Então, o vosso mundo isolado não está esquecido nos conselhos do universo. Urântia não é um órfão cósmico estigmatizado pelo pecado e sem acesso ao cuidado divino, em consequência da rebelião. Delversa, Salvington e até abaixo em Jerusalém, mesmo em Avonen, no paraíso, todos sabem que estamos aqui. E vós, mortais, ora residindo em Urântia, estáis sendo tão ternamente amados e tão fielmente cuidados, que é como se a esfera nunca houvesse sido traída por um príncipe planetário. E mesmo até mais, é eternamente verdadeiro que o Pai, Ele próprio, vos ama.